A ameaça a várias cidades de 2 estados brasileiros. O material tóxico que vazou de uma indústria de papel em Minas Gerais deve chegar daqui a algumas horas a Campos, a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. E quando isso acontecer, o fornecimento de água será interrompido. E será a 7ª cidade do estado a ficar sem água. 150 mil pessoas já sofrem com o corte do abastecimento. O IBAMA convocou especialistas da Universidade Federal de Viçosa para coletar e analisar amostras da água contaminada. A gente vai tentar determinar aqui a quantidade de soda que tem nesse licor, mas analisaremos também a quantidade de matéria orgânica que tem aí dentro. Os técnicos do Instituto pediram urgência do resultado que vai revelar a gravidade do acidente. Só depois serão adotadas medidas de descontaminação da água. Nós do Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, mandamos os nossos técnicos para a área. A Agência Nacional de Águas já tem o seu presidente no local, operando junto com a equipe do governo do estado de Minas e do Rio de Janeiro. Acionamos o serviço de contenção da Petrobras para que eles façam essa contenção através de boias. Operários continuam trabalhando na reconstrução da barragem que rompeu na madrugada de sábado. Mais de 40 milhões de litros de resíduos químicos foram derramados na bacia do Rio Pomba, que banha 43 municípios nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A indústria Cataguases de papel já foi autuada 2 vezes. O Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais determinou a interdição imediata das atividades da empresa. E veja... Rio de Janeiro em 50 milhões de reais pelo vazamento de produtos tóxicos dos rios Pomba e Paraíba do Sul no fim de semana. E as atividades da indústria foram suspensas. O vazamento deixou em estado de alerta 39 cidades mineiras e sem água 500 mil moradores de 6 cidades do Rio de Janeiro. Vamos agora ao... O vazamento de rejeitos químicos nas águas dos rios em Minas Gerais e Rio de Janeiro causou um desastre ecológico maior do que se imaginava. E a má notícia é que uma chuva pode piorar a situação. Este sítio na zona rural de Cataguases é uma das propriedades mineiras mais atingidas pelo vazamento. Pastos, currais e açudes foram destruídos. Animais morreram. A enxurrada de produtos químicos invadiu a casa de um empregado. O dono da propriedade não sabe como recuperar o prejuízo. E espero que eles possam fazer alguma coisa por mim, porque agora o que eu tinha está aqui. A parte melhor da minha propriedade está invadida por essa coisa que nem eu sei o quê. Do açude que pertence à fábrica Cataguases de papel, vazaram cerca de 30 milhões de litros de uma mistura química à base de soda cáustica e usada para transformar madeira em celulose. A contaminação chegou ao Rio Pomba e atingiu cidades do Rio de Janeiro também. Representantes da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio, a FEEMA, estão em Cataguases. Existe uma equipe de coleta, tá? Monitorando de 2 em 2 horas a qualidade da água do rio, em pontos específicos, tá? E todo dia essas amostras são encaminhadas para os laboratórios da FEEMA, no Rio de Janeiro. A preocupação dos órgãos ligados ao meio ambiente é com essa outra lagoa. Ela fica a cerca de 1 quilômetro da primeira e tem o equivalente a 5 campos de futebol de tamanho. A preocupação deles é que se esta barragem também se romper, mais córregos da região vão ser contaminados e o prejuízo ambiental é incalculável. A vistoria preocupou os peritos e os representantes da FEEMA. Além de colher amostras da mistura química, eles encontraram indícios de infiltração e notaram que o vertedouro que regula o nível do lago está no limite máximo. Se chover forte no local, pode haver outro desastre ambiental. O governo... 39 cidades mineiras e já deixou mais de 500 mil de pessoas sem água em 7 municípios do estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, autoridades do Rio se reuniram para discutir saídas de emergência para o problema nas cidades fluminenses. Durante o encontro, o secretário de Meio Ambiente do Rio informou que a Procuradoria-Geral do Estado entrou na justiça contra a indústria Cataguases de papel. A ação civil pública pede indenização pelos danos causados ao meio ambiente e à população dos municípios afetados pelo vazamento de resíduos tóxicos.
1 bilhão e 200 milhões de litros de água, contendo alumínio, ferro e sódio, romperam este dique de contenção e avançaram sobre o rio Pomba, que abastece 39 cidades mineiras e é um dos afluentes do rio Paraíba do Sul. As autoridades ambientais do Rio dizem que este foi o maior acidente ecológico no estado. Os acidentes de petróleo são graves, matam animais, prejudicam a vida das pessoas, mas esse é a água. A água é uma coisa vital. Você não abrir uma torneira e saber que pode ficar uma semana sem água e impedir que as fábricas funcionem, impedir que os agricultores possam desenvolver atividades de pesca, os pescadores, é muito grave. A mancha de poluição já passa dos 200 quilômetros e nesta quarta-feira chegou a Campos. A maior cidade do interior do Rio decretou estado de alerta. No total, 550 mil pessoas de 7 municípios fluminenses estão sem água. A economia da região também foi afetada. A gente que vive da pesca, assim, morreu assim os peixes tudinho, vai ser péssimo, né? Tem que achar outros serviços que desse jeito não dá. Nesta quinta-feira, o Instituto de Criminalística de Minas Gerais começa a investigar as causas do vazamento e vai enviar 2 equipes de peritos a Cataguases. O Ministério Público do Estado abriu um inquérito civil para apurar as responsabilidades pelo desastre ecológico. E agora Uma semana depois do vazamento de rejeitos tóxicos da indústria de papel Cataguases, em Minas Gerais, o governo do Rio anuncia que a distribuição de água nas cidades atingidas poderá ser retomada a partir de segunda-feira. Especialistas dizem que pode ser uma decisão precipitada. Ainda não se sabe exatamente quais produtos vazaram do reservatório e as consequências para o homem e para o meio ambiente. Para separar a celulose da madeira e fabricar o papel é usada a soda cáustica e o sulfeto de sódio. E para deixar a folha branquinha, a indústria usa cloro. No fim do processo de fabricação, sobra um líquido escuro, cheio de produtos químicos. Que são extremamente tóxicos para o ser humano e para o sistema aquático. Foi esse tipo de rejeito acumulado por 12 anos que vazou dos reservatórios da indústria Cataguases de papel em Minas Gerais. O efeito nos rios foi instantâneo. Lagostas, peixes e até bois apareceram mortos. Para os cientistas ainda não é possível avaliar as consequências da poluição nos rios dessa região. Dependendo das substâncias químicas que foram derramadas nos rios, os efeitos da contaminação em animais, plantas e pessoas podem durar até décadas. Se existirem metais pesados ou compostos de cloro no lixo tóxico derramado nos rios, eles vão se acumular nos peixes e nas plantas, dizem os cientistas, sem serem eliminados. Ao longo dos anos, pequenas algas contaminadas vão alimentar crustáceos, que serão o alimento de pequenos peixes. Peixes maiores vão comer os menores, e se eles pararem no prato do homem, estarão repassando uma contaminação dezenas de vezes maior do que existia nas algas, acumulada ao longo da cadeia alimentar. Hoje o governo do Rio de Janeiro disse que vai analisar a água dos rios para ver se será possível liberar o abastecimento na semana que vem. Em Minas, a Secretaria de Meio Ambiente afirmou que a responsabilidade pelo vazamento é mesmo da Cataguases de papel e não da Florestal Cataguases, que pertence ao mesmo grupo e que chegou a assumir a culpa. O sábado foi de muito trabalho. Na corrida contra o avanço da mancha negra, caminhões estão retirando os resíduos químicos no córrego do Cágado, que fica na bacia do Rio Paraíba do Sul. A barragem que se rompeu está sendo recuperada para receber os rejeitos do outro reservatório, que pode transbordar a qualquer momento. Uma terceira barragem vai ser construída em 30 dias. Espírito Santo, a mancha tóxica que vazou da indústria Cataguases de papel em Minas. No Rio, técnicos estão testando vários tipos de tratamento para água contaminada. O abastecimento está suspenso em 8 cidades do estado há 10 dias já. Fila para conseguir um balde de água no carro-pipa. Com essa idade toda, eu nunca imaginei de passar uma situação tão horrível conforme nós estamos passando. O abastecimento de água na região norte e noroeste do Rio de Janeiro continua suspenso. E os produtos químicos que vazaram da indústria Cataguases de papel em Minas Gerais agora estão no oceano. A mancha tóxica tem 10 quilômetros de extensão e foi arrastada pelas correntes marítimas em direção ao litoral do Espírito Santo. A poluição já está próxima da praia de Presidente Kennedy.
A pesca foi suspensa. A chuva que cai desde ontem nas cidades atingidas pela contaminação ajuda a limpar os rios, dizem os especialistas. Em Campos, no Rio de Janeiro, a água já não está mais tão escura. E na estação de bombeamento, técnicos testam vários tipos de tratamento para a água do Paraíba do Sul. Enquanto isso, a Fundação Estadual do Meio Ambiente está analisando a água captada em 5 municípios do estado, atingidos pelo lixo industrial tóxico que vazou da indústria de papel em Minas Gerais. Dependendo do resultado do exame da qualidade da água, o abastecimento na região pode ser retomado ainda esta semana, diz o governo. Mesmo assim, a população ainda não confia na água dos rios. Eu vou continuar comprando água, abrindo poço, não tem condições não. Eu não bebo não, senhor. Há muito ainda resíduo nessa água ainda, né? Hoje a indústria Cataguases de papel recebeu autorização para voltar a funcionar, depois de adaptar algumas máquinas que estavam em desacordo com normas do Ministério do Trabalho. E por causa da chuva, foi suspensa a operação de limpeza da lama tóxica que restou no local do acidente. E lá ainda há risco de um novo vazamento. E a Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo o diretor administrativo da indústria Cataguases de papel. Félix Santana, foragido desde quinta-feira passada, estava escondido na casa de uma amiga. Félix Santana foi preso às 8h30 da manhã, quando saía do apartamento de uma amiga perto da Avenida Paulista, na região dos Jardins. Ele estava sozinho no carro e não resistiu à prisão. Segundo a Polícia Federal, o executivo está em São Paulo desde o começo da semana passada. Ele é dono de um apartamento no bairro de Moema, na Zona Sul. A Polícia Federal começou a investigação por esse endereço, mas descobriu que o executivo tinha pedido o apartamento de uma amiga emprestado para se esconder. Os federais monitoraram o local durante todo o fim de semana e hoje conseguiram prendê-lo. Félix Santana negou qualquer envolvimento com o acidente ecológico. Ele deve ser encaminhado ainda hoje para a cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio, de onde foi expedido o mandado de prisão contra ele. César Tralli, de São Paulo. Bom, Campos dos Goitacazes, para quem não sabe, é a cidade de Campos, conhecida área industrial do norte do Rio. O Hospital Albert Einstein de São Paulo acaba a dona do reservatório que contaminou a água em Minas e no Rio de Janeiro. Mangas compridas cobrem as algemas que o executivo Félix Santana usa pela primeira vez. O diretor administrativo da indústria Cataguases de papel teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal de Campos, no Rio de Janeiro. Foi uma das cidades mais atingidas pelo desastre ecológico. O executivo tem um apartamento neste prédio em São Paulo, mas foi preso em outro edifício. Segundo a Polícia Federal, ele se escondia aqui desde sexta-feira. No fim de semana, 5 agentes federais ficaram observando a movimentação no edifício. E hoje, às 8h30 da manhã, o executivo foi preso quando saía sozinho de carro para ir ao supermercado. Ele chegou a pedir aos policiais para que não fosse algemado, mas não foi atendido.